Quem aqui vai se consagrar a Nossa Senhora, diga eu aí na sua casa, todo mundo coloca a sua mãozinha para cima, coloca esse gesto aí. Tenho certeza que ninguém quer ficar fora do Imaculado Coração de Maria. Se estamos vendo um tempo difícil, estamos vendo um triunfo que vai vir, está breve, quem vai ficar de fora? Nenhum de nós que rezamos, que sabemos essa importância, queremos ficar de fora. Mas é preciso que a gente aprenda o que vai acontecer, o que é essa consagração que nós vamos fazer, ou que vamos renovar aqueles que já fizeram, né? É importante sempre a gente renovar também o nosso aprendizado sobre essa coisa tão sublime, que é se entregar totalmente nas mãos de Nossa Senhora, nas mãos de Jesus, por meio de Nossa Senhora. Estamos num tempo muito confuso. Já estava confuso por causa de uma guerra entre a Rússia, que Nossa Senhora previu em Fátima, que iria espalhar o erro pelo mundo, que iria ser um instrumento com o qual Deus iria castigar a humanidade. Existem profecias muito sérias da beata chamada Helena Aiello sobre a Rússia, e nós já estávamos nessa tensão de guerra, e em seguida, nesse mês de outubro, que foi tão falado e profetizado, começou o mês com uma nova guerra, que tem proporções talvez maiores ainda, que talvez a discórdia que já havia entre Rússia e Ucrânia e já polarizava o mundo, agora está polarizando mais ainda. Um tempo de muita tensão. Sabemos, por causa de ex-satanistas, e eu confirmei também com o Zácari, de toda a tensão espiritual das pessoas que são ligadas ao mal, invocando as trevas nesse dia de hoje, e já se prepararam anos para esse dia. Eu digo esse dia de hoje porque hoje é vésperas do dia que eles consideram a solenidade deles, né? Um dia importante para eles. No meio de toda essa confusão, acontecendo tanta coisa, e dentro do seu coração, você conservar uma paz inalterável, uma paz que o mundo não pode tirar, uma paz que o inimigo não pode roubar. Como diz São Paulo, que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação, a angústia, o perigo, a nudez, a espada? Não! Em tudo isso nós somos mais que vencedores, graças àquele que nos amou. Como ele diz em outra passagem de Gálatas 2:20, Cristo me amou e por mim ele se entregou. Quem tem essa experiência, mesmo no meio do caos, porque esse caos não foi desejo de Deus, mas está profetizado, gente. Nada foge do domínio do Altíssimo. Felizes aqueles que vivem sob a proteção das asas do Altíssimo. Esses conservam paz em seu coração. E para que a gente tenha essa paz, como Nossa Senhora, que viveu sob as asas do Altíssimo, que ouviu o arcanjo São Gabriel dizer a ela que a sombra do Altíssimo iria tomar conta dela, e por causa disso ela iria gerar um filho que não seria filho de José, mas seria chamado filho do Altíssimo, porque foi essa sombra do Altíssimo que veio sobre ela. Mais do que qualquer outra pessoa, Nossa Senhora viveu o Salmo 90, de viver debaixo da intimidade, debaixo das asas da sombra de Deus, da sombra das asas de Deus. Então, essa paz que Nossa Senhora aparece como Rainha da Paz, anunciando o perigo de guerra, ela apareceu em 81, disse que rezasse para não ter a guerra, e em 91, na mesma data da aparição, tudo começa a acontecer, e entenderam que Nossa Senhora não aparece por brincadeira, ela aparece porque quer impedir a guerra e trazer a paz. Mas como é que eu e você vamos rezar para acontecer a paz no mundo, se a gente não consegue uma intimidade com Deus, ao ponto de ter a paz pelo menos no nosso coração? Como nós vamos dar aquilo que nós não temos? Como nós vamos compartilhar, dividir com outros aquilo que nós não conseguimos? Por isso que Deus quer que, antes de tudo, não é ficar sem cruz, não é ficar sem tribulação, sem dificuldades, sem lutas,
mas é ter paz no coração. Deus quer te dar paz. Deus quer te dar um coração forte, firme. E mesmo que aconteçam as dificuldades, o seu coração vai estar em paz. E esse é um dos motivos pelo qual Deus está te chamando a entrar no refúgio do Imaculado Coração de Maria. Você quer ter paz? Reze o rosário. Você quer ter paz? Se consagra ao Imaculado Coração de Maria. Você quer ter paz? Viva dentro do ventre, do coração que Deus, feito carne, escolheu para viver. Claro que Jesus, Ele é a nossa paz, está em Efésios capítulo 2. Jesus é a paz em pessoa. Ele é o príncipe da paz, como diz Isaías, mas Ele quis que nós encontrássemos, Deus quis que assim como os reis magos, nós encontrássemos essa criança nos braços de Maria. Assim como os pastores em Belém encontrassem esse menino que é a nossa paz. Os pastores ouviram os anjos cantando: glória a Deus nas alturas e paz aqui na terra, para os homens de boa vontade. Então, onde foi que esses pastores encontraram essa paz que desceu à terra? Nos braços de Maria. Eles adoraram o Rei da Paz no trono dele. O trono dele era os braços de Maria. Deus quer que esses braços sejam teus também. Deus quer que você repouse no mesmo braço aonde repousou o príncipe da paz, para que você tenha paz. Você que já se consagrou ao Imaculado Coração, na perfeita consagração, precisa renovar essa entrega. Você que não se consagrou, precisa experimentar essa paz. E eu quero dizer hoje, meus irmãos, que no dia 1º de novembro, nós vamos começar a nossa preparação oficial para a consagração a Nossa Senhora. Por isso, hoje e amanhã, é importante, vamos fazer no Terço do Combate um grande clamor de oração, de proteção, de reparação, mas é importante que você já entenda o que é essa consagração, o que é essa profecia na sua vida, o que essa consagração tem a ver com a sua vida, como fazer, por que fazer, qual é o valor dessa consagração. Então eu quero começar dizendo que grandes homens de Deus desses últimos séculos conheceram essa consagração através de São Luís Maria Grignon de Montfort. Este grande santo foi um santo escolhido por Deus para fazer essa devoção conhecida, não para inventar essa devoção. Essa devoção já foi vivida por muitos e muitos grandes santos, desde o início da igreja, principalmente representado em São João Evangelista. Mas todos os santos sempre amaram Nossa Senhora, mas existiram alguns que se destacaram nesse amor. Todos os apóstolos amavam muito Nossa Senhora, mas só São João recebeu a graça de morar junto com ela, de ficar numa intimidade maior. Claro que quando Jesus disse, eis aí teu filho, eis aí tua mãe, ele estava em João representando todos nós. Mas existem alguns que acolhem essa mãe de uma maneira mais íntima, mais especial. Essa devoção sempre existiu na igreja, mas ela, de certo modo, era algo misterioso, era algo secreto, era um segredo que só grandes santos conseguiram descobrir. Essa intimidade mais profunda com Nossa Senhora. Repito, todos os cristãos e todos os santos sempre amaram Nossa Senhora muito, mas alguns descobriram um segredo numa entrega mais perfeita a Nossa Senhora. Nesses últimos tempos, por serem tempos mais difíceis, Deus usou de um santo chamado São Luís Maria para que esse segredo fosse conhecido por mais pessoas. Essa grande graça fosse dada a muitas pessoas, porque o tempo é muito difícil. Eu vou citar somente 2 pessoas que no início conheceram o livro de São Luís Maria e, a princípio, não mexeu muito com eles, mas depois mudou toda a vida deles. Eu começo falando de São João Paulo II.
São João Paulo II, embora eu poderia citar muitas pessoas, gente, grande Santa Gema Galgani fez essa consagração, o Padre Pio fez essa consagração, São João Bosco, Santa Teresinha do Menino Jesus, grandes santos viveram essa perfeita consagração. Mas eu quero citar São João Paulo II, todos esses santos leram o livro. Eu não sei se aqui existe o Tratado da Verdadeira Devoção, se tiver, se não for difícil, se for possível trazer para eu mostrar para vocês, ou até a irmã mostrar na imagem aqui na tela, porque esse livrinho que foi profetizado, que ele seria perseguido por Satanás. São Luís, quando escreveu, ele disse: Satanás está furioso com esse livro. Vai atacar aquele que escreveu e vai procurar que esse livro fique escondido durante muito tempo. Mas na hora certa esse livro vai aparecer e vai se tornar conhecido por todos. Gente, São Luís profetizou cheio do Espírito Santo, porque anos depois veio a Revolução Francesa. E por causa da Revolução Francesa, aquele convento foi destruído, todos perseguidos, muitos mortos, e aconteceu que o livro, os escritos de São Luís, estavam numa gaveta. E ali, porque tudo foi destruído, ficou abandonado por 130 anos. Gente, foram 130 anos que esses escritos ficaram completamente esquecidos, exatamente como São Luís profetizou. Mas depois que foi encontrado, se eu não me engano, em 1832 ou 1842, não me lembro exatamente agora, esse livro se tornou a riqueza espiritual para muitos renovarem a sua entrega a Deus por meio de Nossa Senhora. Foi uma grande descoberta, né? Repito, uma devoção que já existe, mas que foi profundamente mergulhada, esclarecida, né? Brilhou, porque era esse o tempo de brilhar. Exatamente, se eu não me engano, foi 1832, o mesmo ano, 2 anos depois que Nossa Senhora apareceu, Nossa Senhora das Graças, e o ano que a medalha milagrosa começou a fazer os grandes milagres, Deus através da medalha. Foi o tempo da Imaculada, foi o tempo que Deus escolheu. A Imaculada apareceu, ensinou a rezar a Maria concebida sem pecado. Poucos anos depois ela apareceu em La Salette, poucos anos depois ela apareceu em Lourdes. Depois do dogma da Imaculada Conceição, o tempo da Imaculada começou logo depois que o tratado foi descoberto. No século XIX, Nossa Senhora começou a aparecer como nunca antes na história da humanidade. Por quê? Porque algo muito difícil começava a se aproximar. Mas não é para se preocupar, porque onde abunda o pecado, superabunda a graça de Deus. E essa consagração é a superabundância da graça de Deus para os eleitos, para os escolhidos. Então, essa consagração a Nossa Senhora, João Paulo II não conhecia. Embora ele fosse, me desculpe a palavra, mas ele era louco de amor por Nossa Senhora. Ele já era, porque quando a sua mãezinha morreu, ele disse que a Virgem Maria seria sua mãe. E ele tinha muita amizade e intimidade com Nossa Senhora. Porém, quando ele se tornou padre, foi na perseguição lá dentro do seu país, e depois se tornou bispo. Quando ele se tornou bispo, depois cardeal, ele pensou: eu acho que eu não devo continuar exagerando demais na minha devoção a Nossa Senhora. Porque agora, afinal de contas, eu sou um cardeal. Então, eu tenho que ser centralizado em Cristo e não falar tanto da minha devoção a Nossa Senhora. Só que aí Deus fez chegar às mãos dele, nessa época, o livro que você vai ler para poder se consagrar. O livro que Santa Teresinha leu, São João Bosco leu, Santa Gema leu, Padre Pio leu, esse livro você também vai ler. Esse livro chegou nas mãos de João Paulo II e ele mesmo disse depois, ele mesmo escreveu na carta aos Monfortinos, que quando ele leu esse livro, ele entendeu que, muito pelo contrário, agora que ele era bispo, que ele precisava muito mais de Nossa Senhora. A devoção dele, agora que ele era bispo cardeal, tinha que triplicar, quadruplicar. João Paulo II entendeu isso quando ele leu esse livro.
Um outro homem também que está em caminho de beatificação, o fundador da pastoral que se espalhou no Brasil e no mundo inteiro, a Legião de Maria. Quem aqui já ouviu falar da Legião de Maria? Pessoas que visitam os doentes, pessoas que visitam as pessoas que precisam para fazer oração quando alguém, por exemplo, alguém falece, alguém morre, não tem padre suficiente para fazer o consolo daquelas pessoas, para fazer a encomendação dos corpos. A igreja permite que a Legião de Maria faça. Visita as crianças, visita os asilos dos velhinhos, visita os doentes. É um trabalho muito lindo. Visita as casas, as famílias, evangelizando e assumindo várias outras pastorais dentro da igreja. A Legião de Maria faz isso, eu sei, porque eu sou legionário. Durante muitos anos, desde pequeno, a gente fazia os trabalhos legionários. A Legião de Maria assume às vezes a pastoral do batismo. A Legião de Maria às vezes assume a pastoral da criança. Assume outras, muitas coisas, um trabalho humilde, mas que é feito no escondimento, na humildade, mas que sustenta grandes paróquias, grandes obras de evangelização, completamente gratuito. Ninguém cobra nada, doa a sua vida pelo evangelho no escondimento, não sai nos jornais, não sai nas redes sociais, não fazem selfie para mostrar, tudo escondido, Tudo escondido. Quem foi o homem de Deus que fundou essa obra da Legião de Maria? Um homem chamado Frank Duff. Ele era vicentino, outra obra maravilhosa da igreja, que eu acredito que devia existir em todas as paróquias, Legião de Maria e vicentino. Parabéns aos vicentinos e aos legionários que estão me assistindo. Então, ele era um vicentino, e vicentino é o quê? São da conferência São Vicente de Paulo, fazem caridade com as famílias pobres de uma maneira organizada, que faz a pessoa superar aquela situação de miséria e conseguir um trabalho, conseguir largar a bebedeira, conseguir ser promovido a uma família estável e equilibrada. É lindo o trabalho, Fundado por Beato Frederico Ozanam. Então, o que acontece? Esse homem que era vicentino, chamado Frank Duff, um amigo dele, vicentino, disse assim: olha que livro maravilhoso, eu quero dar para você ler. Esse livro vai mudar a sua vida. E quando entregou o livro a ele, ele disse: vou ler. E quando leu, não leu assim com o devido valor, com o devido cuidado, não rezou ao Espírito Santo. E quando terminou de ler, devolveu ao seu amigo e disse: eu já li o seu livro, muito obrigado. E ele falou: mas o que você achou do livro? Ele disse: eu achei um pouco exagerado no amor à Nossa Senhora. E o amigo dele olhou nos olhos dele e disse: você precisa do Espírito Santo. Leia novamente, mas agora você vai rezar ao Espírito Santo, porque você não entendeu o que estava escrito aí. E por incrível que pareça, Frank Duff teve a coragem de ler de novo o mesmo livro. Já pensou? Não é todo mundo que tem essa coragem, não. Ele rezou ao Espírito Santo: Senhor, será que eu estava fechado ao teu Espírito? Me ilumina, me ajuda a entender a tua vontade, a tua palavra. E se esse livro vai fazer algo em minha vida? Gente, depois que esse homem leu com calma, rezando, meditando, anotando, mudou a vida dele. Mudou a vida dele a tal ponto que ele fundou a Legião de Maria, baseado nesse livro do Tratado da Verdadeira Devoção. Algo que é incontestável, os frutos que são dados hoje no mundo inteiro, está espalhado esses frutos, por causa de uma leitura desse livro, que mudou a vida dele e mudou a vida de muitos santos. E eu presenciei aqui em casa, antes da gente ter todo o trabalho com internet. Começamos com 40 pessoas, depois eram 100, depois eram 200, depois 500 e depois a gente proibiu de vir tanta gente que não cabia mais. Porque não era só quantidade. Tanto que muitos começavam e viam que não estavam preparados e depois se preparavam melhor para fazer bem feita a sua consagração. Não era oba-oba, não era fogo de palha. Eu presenciei milhares de pessoas que mudaram de vida. Pessoas que tinham uma vida ativa no pecado sexual contra a natureza.
e renunciaram ao pecado para viver a castidade. Pessoas que eram de segunda união e que estavam vivendo o adultério e para se consagrar a Nossa Senhora, decidiram viver a castidade e esperar a nulidade se fosse a vontade de Deus. Pessoas que eram só juntas e, quando se prepararam, entraram na preparação para a consagração, entenderam a necessidade de se casar logo e sair do pecado mortal. Gente, muita gente me pergunta, eu estou em situação irregular, eu posso entrar nesses exercícios espirituais, começar a consagração? Pode e deve. E eu vou poder fazer a consagração? Depende de como você acolher o que você vai aprender. Mas entre nessa preparação, porque você não vai ser a mesma pessoa depois dela. Comece a ler o tratado, comece no dia 1º de novembro a fazer os exercícios espirituais e seja lá qual for a sua situação, no decorrer do caminho você vai ver se está preparado ou não. E eu digo mais, se você entrar nesse caminho, eu tenho certeza que se você perceber que não estava preparado, você vai ter forças para ajeitar o que está errado e começar a se preparar. Gente, se essa consagração mudou a vida de muitos santos, o que ela não fará com pecadores, não é? Já que Jesus mandou Maria Santíssima como mãe de misericórdia e disse a Santa Faustina que ele dá preferência aos pecadores que querem se arrepender e mudar de vida. Então, claro que eu vou explicar em 2 partes. Hoje eu vou explicar um pouco. Amanhã eu vou dar continuidade, porque é algo muito profundo. Não dá para a gente falar tudo num momento só. Mas João Paulo II e Frank Duff foram exemplos. Mas exemplos de uma profecia que está acontecendo. Mas eu estou falando para você agora. Porque essa profecia não foi escrita para o Frank Duff e para o João Paulo II somente. Essa profecia foi escrita para você. Olha só, eu quero ler para você o número 217 do Tratado da Verdadeira Devoção. Eu quero que você entenda que você estar me ouvindo agora é uma profecia que está se realizando na sua vida. Anota isso que eu estou falando. Anota esse dia de hoje, porque é uma profecia que está se realizando na sua vida. Número 217 do Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem. Comunicação da alma e do Espírito de Maria. A alma da Santíssima Virgem comunicar-se-á a ti para glorificar o Senhor. Lembro que se unir a Nossa Senhora é para poder mais perfeitamente se tornar um adorador do único Deus vivo e verdadeiro. Essa união com Nossa Senhora vai fazer com que você glorifique o Senhor. O seu Espírito de Nossa Senhora se ocupará no lugar do teu, para se regozijar no Senhor, seu Salvador, contanto que te tornes fiel às práticas desta devoção. É o que exclama Santo Ambrósio. Santo Ambrósio, doutor da igreja, dizia assim, que foi responsável pela conversão de Santo Agostinho, pelo batismo dele, que a alma de Maria esteja em cada um para glorificar o Senhor. Que o Espírito de Maria esteja em cada um para se alegrar em Deus. Lucas capítulo 1, versículo 46. Nossa Senhora diz, a minha alma engrandece o Senhor, meu espírito exulta de alegria, essa paz. Que a alma de Maria se comunique, se una à sua alma, para que ela possa engrandecer o Senhor. Que o Espírito de Maria se una ao teu Espírito, para exultar em Deus, seu Salvador. É um padre da igreja, doutor da igreja que está dizendo. E agora que eu entro no ponto-chave que eu queria dizer. Será que as almas entendem isso que Santo Ambrósio diz, que São Luís está repetindo? Vai chegar um tempo que as almas vão compreender isso. As almas vão compreender que somente com uma união íntima e profunda com Nossa Senhora, elas vão se tornar grandes santas. Elas vão superar a carne, superar o demônio, superar as seduções do mundo. Vão vencer os medos, vão vencer os terrores desse mundo mau. Vão conservar a paz no seu coração.
Mas quando virá esse tempo, que as almas vão compreender essa devoção que está sendo ensinada por São Luís, ele vai dizer isso. Quando chegará esse feliz tempo em que Maria Santíssima será constituída Senhora e soberana dos corações, para os submeter plenamente ao império do seu grande e único amor, Jesus. Quando é que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar? Dou um pause aqui e proclamo, em nome de Jesus, esse tempo já começou. Na madrugada, milhares de pessoas estão respirando Maria para adorar Jesus. Quando virá esse tempo que as almas respirarão Maria? E por isso, o Espírito Santo vai vir gerar Jesus nesse mundo, nessas almas, para renovar a face da terra. Ele diz: quando é que as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar? Você está entendendo a força dessa palavra? Como o seu corpo tem necessidade do ar para viver. A minha alma tem necessidade de Maria para me unir todos os dias a Jesus. Mais do que a necessidade do corpo, a minha alma tem sede de Deus, e é por meio da minha união com Maria Santíssima que o Senhor faça cair por terra toda a influência protestante que colocou medo no seu coração de amar Nossa Senhora. Caia por terra em nome de Jesus. Nossa Senhora é o silêncio, Jesus é a palavra. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Para ouvir, precisa silenciar. E você não pode ter medo do silêncio, porque ele não atrapalha a palavra. Não tenha medo de Maria, porque ela não te afasta de Jesus. Ela é a criatura mais perfeita que vai te unir a Jesus. Qualquer outra pessoa que você se apegar pode te afastar, porque um apego a uma criatura te afasta do Criador. Mas Deus criou uma criatura imaculada. Por meio dela, Ele nos deu o seu Filho único. Ele poderia dar diretamente das suas mãos santas, mas nós não éramos dignos. Ele quis dar o seu Filho por meio de Maria. Ela é a única que você não precisa ter medo. Santa Teresinha dizia: não tenha medo de amar muito Nossa Senhora, porque você nunca vai amá-la como ela merece. Você nunca vai amar como Jesus a ama. Então, continuando. Quando as almas respirarão Maria, como os corpos respiram o ar. E ele vai dizer: acontecerão então... Pronto, conseguiram aqui o tratado, deixa eu só mostrar para vocês. Olha aqui, gente. Esse é o livrinho de ouro que eu falei. Veja, esse é grosso. Aqui. É um livro fino, pequeno. Olha só. É um livro simples, embora que está lindíssima essa capa, né? Tudo aquilo que nosso Instituto faz, procura fazer o mais digno para honrar o nome de Deus. Mas esse é o livro que os santos conheceram. Esse é o livro que eu estou lendo para você agora. Esse é o livro que mudou a vida de muita gente e vai mudar a sua vida. Deixa eu continuar. Então ele vai dizer: quando as almas respirarão Maria como os corpos respiram o ar, acontecerão então coisas maravilhosas neste pobre mundo. Porque o Espírito Santo, encontrando a sua amada esposa reproduzida nas almas, ele vai olhar para você e ele vai ver Maria, ele vai ver o sorriso de Maria, a humildade de Maria, a simplicidade, a pureza. Ele vai ver o seu amor a Nossa Senhora e vai ver Maria retratada em você. Mesmo que você seja pecador, você chamou ela para ficar junto com você e ela vai ficar. Quando o Espírito Santo olhar para você, fraco, pecador, ele vai ver a presença de Nossa Senhora. E olha o que vai acontecer. Ele, vendo a sua esposa amada reproduzida nas almas, ele descerá abundantemente sobre elas. Ele vai vir correndo, voando, né? Ele vai vir desesperadamente querendo ficar com você, no bom sentido da palavra. O Espírito Santo vai correr ao seu encontro. Porque como a água procura um lugar mais baixo para descer. Assim o Espírito de Deus procura a alma humilde.
Quando ele encontra a alma humilde, o Senhor olhou para a pequenez, para a humildade de sua serva. Por isso todos vão me chamar de bem-aventurada. Quando ele vê Maria em você, ele procura você. Ele vem se derramar sobre você. São Luís está dizendo aqui. E ele, encontrando sua esposa reproduzida nas almas, descerá abundantemente sobre elas, plenificando-as dos seus dons, particularmente o dom da sabedoria, para nelas operar maravilhas de graça. Meu querido irmão, quando virá esse tempo feliz, que isso tudo vai acontecer? Quando virá esse século de Maria, em que muitas almas escolhidas e obtidas do Altíssimo por Maria, perdendo-se a si mesmos no abismo do interior dela, se tornarão cópias vivas de Maria para amar e glorificar Jesus Cristo? Quando virá esse tempo? Quando? Quando? Será que dá para a gente saber? Perguntaram para o Padre Pio, quando virá esse tempo do triunfo do coração de Maria? O Padre Pio tinha revelações. São Luís está perguntando quando? E ele mesmo responde, este tempo só virá quando esta devoção que eu estou ensinando for conhecida e praticada. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Mais uma vez, para que venha o vosso reino, ó Jesus, venha o reino de Maria. Venha o reino de Maria ao meu e ao seu coração. Renuncie agora em nome de Jesus todo medo de ser todo dessa mãe. Amanhã eu vou explicar para você qual é a diferença dos devotos de Nossa Senhora. Quais são as formas de ser devoto de Nossa Senhora e o que essa devoção traz de diferente. O que essa devoção traz de novo. O que essa devoção traz que chega ao ponto de ser chamada de escravidão de amor, né? Amanhã eu vou explicar um pouco mais para que você possa entender que grande graça Deus está preparando para você. E São Luís diz que esse milagre vai acontecer no mundo que em Fátima Nossa Senhora chamou com o nome de triunfo do meu imaculado coração. Quando é que vai acontecer esse milagre? São Luís diz, quando as pessoas conhecerem essa devoção. Você que está conhecendo essa devoção pela primeira vez, essa profecia está se cumprindo na sua vida hoje. Você está acelerando o derramamento do Espírito Santo sobre o mundo. Você está acelerando o que nós rezamos no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Você está acelerando o cumprimento do que a gente diz no Pai Nosso. Que seja feita a vossa vontade aqui na terra, do mesmo jeito que é feito no céu. Quando acontecerá isso? Quando as pessoas colocarem em prática essa devoção que eu ensino, diz São Luís. Para uma pessoa dizer isso, né, diácono? Ou a pessoa tem que ser muito soberba, ou ela tem que ser um profeta de Deus. Você dizer assim, quando é que o mundo vai mudar? Quando você fizer o que eu estou mandando, né? Quando é que o mundo vai ser transformado? Quando você fizer o que eu estou dizendo. Somente uma pessoa que tem o dom da profecia em alto grau poderia estar dizendo isso. E São Luís era a tal nível profeta, não só ele profetizou sobre esse livro e acertou, como existia um santo antes dele chamado São Vicente Ferrer. E São Vicente Ferrer mostrou uma igreja em ruínas e ele não pôde reconstruir aquela igreja. E ele profetizou, virá um grande santo e este santo que virá, ele reconstruirá essa igreja. Ele será um instrumento de Deus para o mundo inteiro. E São Luís Maria reconstruiu essa igreja que São Vicente profetizou. Então São Luís é um grande profeta e nós chegamos nesse tempo. E eu termino dizendo, o Padre Pio, perguntaram para ele, Padre Pio, quando virá o triunfo do Imaculado Coração de Maria? Ele parou um instante, olhou e disse assim, eu e você não veremos, mas essas crianças que estão brincando aqui, elas verão. Era o ano de 1963. As crianças tinham em torno de 9 e 10 anos. A idade da irmã Sara Miriam, que está ali atrás. Então, essa criança verá
o triunfo do Imaculado Coração de Maria. Porque essa profecia de São Luís, de que esse livro, essa devoção seja conhecida, amada, acolhida e colocada em prática, está acontecendo. E você, a partir do dia 1º de novembro, vai fazer parte também dessa profecia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e a sua Mãe Maria Santíssima, sempre sejam louvados.